Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1 ao versículo 13. Todos abriram? Leiamos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga comigo assim, ó: não pegaram nada. Versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Vamos orar? Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu Filho, amado Jesus, te louvamos, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Ebenezer, obrigado, Senhor. Obrigado porque chegamos até a conclusão desta série. Porque se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, nós não teríamos conseguido. Continua a falar com a tua igreja nesta noite. Vem falar aquilo que te apraz, aquilo que tu tens para os nossos corações, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta última mensagem, que é a conclusão da série Transformação Requer o Processo. Eu estou intitulando de Me submeti ao processo e fui transformado. Diga comigo: me submeti ao processo e fui transformado. Por quê? Qual o título da série? Transformação requer o processo. A primeira coisa que se faz necessário para o homem natural compreender as coisas espirituais é ele nascer de novo. E para que esse homem natural possa nascer de novo, o que é preciso? Primeiro ele precisa cair em si.
Primeiro, ele precisa cair em si. Segundo, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Terceiro, ele faz uma escolha. Qual é a escolha que ele faz? Ele escolhe se aproximar de Deus. Mas para que esse homem possa ter acesso ao trono da graça, somente através da bendita pessoa de Jesus Cristo. Daí então, esse homem que outrora era um homem natural, agora ele passa a ser um homem espiritual. Agora ele consegue discernir as coisas espirituais de Deus, porque agora ele discerne por quem? Pelo Espírito. Antes ele não discernia porque ele era um homem natural. As Escrituras Sagradas nos dizem, nos revela que o homem natural discerne todas as coisas naturalmente, e o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. O que é que isso quer dizer para a gente como igreja? Que eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ligado 24 horas, porque o que vem para a minha vida, o que vai permanecer na minha vida, vem do alto. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O salmista diz: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem dos montes? Não, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a nossa mente, nosso coração precisa estar conectado com o trono da graça. Para isso, eu preciso estar na presença de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque eu creio que 99,9% nesta noite aqui, todos estão já com seus nomes confirmados. Você sabe por que as pessoas, elas se espantam com o Evangelho e muitas delas não querem receber esse Evangelho? Porque elas não conhecem o plano de salvação. Porque muitos crentes chegam na casa delas e dizem: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pronto, acabou. Aí a pessoa fica com o coração duro, fica resistente ao Evangelho. Já começa errado. Se você não aceitar, nós não temos que aceitar Jesus. Foi Ele que nos amou primeiro, é Ele que nos escolheu. Então foi Ele que nos atraiu com seu amor, foi Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Foi Ele, somente Ele. Então agora esse homem que outrora era natural e discernia todas as coisas naturalmente, agora ele passa a ser um homem espiritual. Por quê? Porque ele entregou a sua vida a Jesus e o recebeu como seu único e suficiente Salvador. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. João capítulo 3, versículos de 1 a 7. Agora veja bem, esta série que nós estamos encerrando hoje, transformação requer o processo. Qual foi a primeira mensagem? Reconhecendo sua insuficiência. A segunda mensagem: uma escolha, uma confissão. A terceira mensagem: seguindo de longe. E hoje a conclusão: me submeti ao processo, fui transformado. Nesta fase da vida de Pedro, eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu vou ser breve, tá? Nesse encerramento. Então veja bem, nesta fase da vida de Pedro, se comprova o quanto um líder é capaz de influenciar, tanto para continuar perseverando, quanto para descontinuar. É incrível. Eu vou repetir. Nesta fase que Pedro se encontra, nós vamos perceber que um líder, um homem de Deus, seja dentro da sua casa, seja no seu local de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja, seja onde ele se encontrar, ele tem o poder de Deus na vida dele para ser um influenciador. A questão é, ele pode influenciar tanto para a descontinuidade, para fazer com que as pessoas parem de continuar, se escandalizem, ou ele pode influenciar para a pessoa continuar, para a pessoa seguir em frente, para a pessoa vencer obstáculos, para a pessoa superar as adversidades, sabendo que um dia se encontrará diante do Mestre, porque o processo de santificação progressiva só vai encerrar com um dia quando nós estivermos face a face com Ele, e que Ele disser: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora entra para o meu gozo eterno. Quem gostaria de ouvir isso da boca de Jesus? Você pode aplaudir Ele nesta noite? Aleluia! Oh glória! Isso é para Jesus, é? Bata para Jesus, amado! Oh Deus! Então a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de me submeti ao processo e fui transformado, eu estou chamando de vou pescar. Vou pescar. Veja aí, Evangelho de João capítulo 21, versículos 3 a 5. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Evangelho de João capítulo 21, versículos 3 a 5. Pedro não suportava a ideia de ficar inativo, de ficar inerte, de ficar parado. Pedro não suportava essa ideia de ficar num canto parado sem fazer nada, de ficar inerte, de ficar paralisado. Isso agoniava Pedro, e Pedro não queria isso para ele. E ele não suportava essa ideia de ficar ali parado diante do seu barco e das águas do seu amado mar. Talvez a necessidade de manter corpo e alma despertos, ele de súbito declara: eu vou pescar. É tendencioso e arriscado pensar e afirmar que Pedro estivesse disposto a voltar a pescar como ocupação permanente. Você sabia? Não podemos correr
ou incorrer nesse erro drústico, enganoso. O texto não está dizendo que Pedro foi pescar e ele tinha no coração de trazer de volta a profissão dele permanente. Não. Não é isso. O infinito do verbo pescar está no tempo presente. Vou pescar, né? Pescar está no tempo presente, o que sugere uma ação prolongada. Mas isto é contrabalançado pelo verbo vou, que sugere uma expedição e não uma carreira. Olha aí que diferença. A essência dos discípulos, ou seja, pelo fato dos outros discípulos aderirem e concordarem, consentindo com a ideia de Pedro ir pescar e se juntando a ele para ir também, deixa claro que eles compreenderam que o propósito de Pedro era temporário. Eita Jesus! Agora, se você parar e você ponderar, olhar para a sua vida cotidiana, que você começa a trabalhar na segunda-feira e se estende durante toda a semana, e há dias que você chega à noite em casa, você chega só o bagaço, você às vezes não toma nem banho, você se escora na cama e você pega no sono, porque o dia foi estressante, exigiu muito de você, mentalidade, emoção, coração, esforço, determinação. E temos que vigiar, porque poderemos incorrer nessa situação. De repente nos depararmos fazendo algo que nós fazíamos. Só que temos que ter o cuidado e a vigilância para que isso não seja permanente. E tem mais, que não seja pecado, seja algo costumeiro, algo que você trocou pelo princípio na sua vida cristã. Você agora, ao invés de você fazer determinadas coisas, você prioriza o seu tempo sozinho com Deus. Em vez de você fazer determinadas coisas, você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar na palavra de Deus. De repente, você cai em descontinuidade, e aquilo traz um certo alívio, porque você não vai ter que tirar aquele tempo sozinho com Deus, você não vai ter que parar a determinada hora para meditar, para ler a palavra, e você percebe que aquilo tirou um certo peso. Cuidado, muita vigilância nessa hora. Você precisa manter o seu relacionamento permanente com Jesus. Você precisa se alimentar permanentemente da palavra de Deus. Não é só da ministração que o pastor, que a pastora, que os obreiros trazem no domingo ou na quarta-feira, não. Não entra nessa. Você tem que ler, você tem que ler a palavra, você tem que comer o rolo, você tem que ter devocional com Deus. Então, à vista dos aparecimentos do Senhor, é inaceitável que eles estivessem voltando à pesca como uma ocupação definitiva. Nada apanharam, olha aí, nada apanharam, passaram novamente a noite. Você lembra da primeira pesca? Da primeira pesca reconhecendo sua insuficiência da mensagem, que é a primeira mensagem da série. Eles estavam pescando a noite toda, não pegaram nada, só com um diferencial: eles eram apenas pescadores, eles não eram ainda discípulos de Jesus. Agora aqui em João capítulo 21, eles estão traumatizados pela morte de Jesus. Mas olha, Jesus já estava aparecendo aos outros discípulos.
E eles já tinham ouvido que Jesus se encontrava em terra, vivo. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Porque quando eles nada apanharam, é algo providencial. Por que é algo providencial? Porque eles não pegando nada, eles não pegando nenhum peixe, eles não catando nenhum peixe, eles não pescando nenhum peixe, abre-se algo providencial. Que algo providencial é, igreja? O caminho para a intervenção de Cristo na vida deles. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Às vezes nós tentamos fazer a coisa da nossa maneira. Às vezes nós somos cabeçudos, cabeçudas, e queremos seguir no caminho que eu vou por aqui e acabou. Então não acontece. Por que não acontece? Porque existem coisas, preste atenção, existem coisas que é para você fazer. Existem coisas que é para a mulher fazer, que é para o homem fazer, mas existem coisas que só Deus faz. Mas sabe o que acontece? Você não tem discernimento do homem espiritual, de saber que aquilo não cabe a você fazer, aí você começa a insistir, aí sabe o que acontece? Você se frustra, porque não acontece nada. É nesse momento, quando não acontece nada, que você recua, você olha para trás com perspectiva de gratidão, e você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, aí o agir sobrenatural de Deus vem na sua direção, e vem fazer o que você não pode fazer, vem fazer o que é impossível aos olhos de todos, mas aos olhos de Deus não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Deus é muito maravilhoso. Aí entra a intervenção de Deus. Você pode tentar da maneira que você quiser tentar, ou mesmo passar a noite tentando, fazendo da sua maneira. Se existe um propósito de Deus para tal conjuntura que você está vivendo, pode ter certeza que você não terá nenhum êxito, não terá sucesso, que quem vai fazer é Deus, não é você. Mas sabe o que acontece? A transformação que tanto você tentou fazer pelos seus próprios meios, é Deus quem faz. O agir invisível dele vem na sua direção e faz aquilo que você mais queria. Aí ele diz: agora sim, agora entra. Entra, porque quem está abrindo a porta sou eu. Pode ser, ele abriu a porta, querido, pode entrar com os 2 pés, com os 4 pés, com os 10 pés, entre, mas entre mesmo. Agora, se ele não abrir, não invente não. Olha o que ele diz, olha. Ele diz: eu conheço as tuas obras, sei que tu tens se esforçado, sei do teu amor sincero para comigo, sei que tu tens resistido os nicolaítas, que era uma seita que estava tentando se infiltrar dentro da igreja, mas eu tenho algo contra ti. Olha aí, o que é que Jesus faz? Ele dá uma massageada no coração do sujeito. Aí agora ele disse: mas eu tenho algo contra você. Você deixou as práticas do primeiro amor. Se arrependa e volte de onde você caiu. Se levante e volte e caminhe. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é tremendo. Aí veja o que é que estava acontecendo aqui. Você vai abrir de novo, você está em João 21. Agora volta para João capítulo 20, tá? Volta para o capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Olha para cá para me dizer uma coisa para você, é muito sério. Não guarde rancor de ninguém. Não tenha raiva de ninguém. Porque se você não perdoar, Jesus está dizendo que o seu perdão vai ser retido no trono da graça. Ele não vai ser liberado para você. Ele está dizendo: se eu perdoar, os meus pecados serão perdoados. Agora, se eu reter o perdão será retido na minha direção. Ele não chegará. Isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque dia após dia, às vezes a gente bota biquinho. Não gostei. Fulano tal fez isso comigo. Eu lembro quando eu era pequeno lá em Macau, era assim: tô de mal, toca aqui. Botava o dedo assim, você tinha, olha que a criança vinha e partia no meio. Tô de mal com você. Essa questão de perdão é muito sério. Porque muitas vezes a nossa vitória, a nossa vida, as portas que estão fechadas só se abrem se eu liberar o perdão. E às vezes a gente não libera. E olha, quando se toca nesse quesito perdão, a igreja fica rígida. A igreja endurece o coração. Por quê? Aí é com você e Deus. Eu já passei por um processo de falta de perdão na minha vida. Alguém me magoou, me feriu, e foi muito delicado. Foi muito delicado porque eu passei, sabe, mais de um ano doente. Aí chegou um período que todas as manhãs, quando eu sentava para tomar café, a pastora perguntava: você já orou por fulano de tal? Eu disse: eu não acredito. Lá vem você falar nessa história de novo. E ela começou. Por mais ou menos 6 meses ela falando. Certo dia, eu acordei e lembrei do que ela tinha, da pergunta dela. Eu disse: antes que ela me pergunte, eu vou liberar perdão. Me ajoelhei, comecei a chorar. Disse: Senhor, eu estou com ódio. Eu estou detestando essa pessoa. Se eu pegasse essa pessoa na minha frente, eu estraçalhava ela. Mas eu estou abrindo meu coração para você, Senhor. Estou abrindo meu coração para ti, Senhor. Eu não tenho poder de perdoar. Por mim eu não perdoaria. Mas em teu nome, pelo teu nome, eu perdoo. Foi incrível. Quando eu sentei na mesa, que ela olhou para mim, ela não perguntou, o celular tocou. Quando o celular tocou, era a pessoa. Eu disse: eu não acredito, eu não vou atender não vou atender. Ela: se atenda. Aí: Jesus te ama? Sou, Rony. Eu disse: oi, fulano de tal. Meu Deus, que situação delicada. Ele disse: eu estou ligando para você porque nós vamos ter um acampamento de carnaval. Eu quero que você seja um dos palestrantes. Você pode? Eu disse: posso. E fui, ministrei, vieram almas à frente, celebramos. E hoje eu sou livre. Não sou mais preso a ninguém. Amém? Amém? Aleluia. Então, à vista desses acontecimentos de Jesus está aparecendo para os discípulos, qualquer momento Jesus entraria em ação e aparecia novamente para os outros discípulos, né? Para Pedro e para os demais. Então Jesus disse: joguem a rede à direita e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. João capítulo 21, versículos 6 a 7. É exatamente isso que acontece com alguém que começa a realizar as suas coisas, a sua agenda por conta própria. Não se encontram mais na direção de Deus. Por algum motivo se frustraram, se decepcionaram e dissolutamente voltaram às antigas práticas do velho homem. Segunda parte da mensagem: basta apenas uma palavra. Diga comigo: basta apenas uma palavra. João capítulo 21, versículos 8 a 11. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Versículo 9. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. João capítulo 21, versículos do 8 a 11. Deixa eu chamar a sua atenção aqui, que eu vejo nesse texto. É que Jesus, ele é específico. Você vê, a rede estava cheia de peixes, mas o que é que ele diz, a rede estava cheia com 153 grandes peixes. Meu Deus, por que Jesus é tão sintético, é tão descritivo? Sabe por quê? É porque ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado de você de uma forma fenomenal. Deus tem te cercado com alegres cantos de livramento. Ele tem feito coisas grandiosas na sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você percebe que quando nos submetemos ao processo, algo diferenciado acontece. É incrível. Foi o que aconteceu. Eles se submeteram ao processo. Eles novamente lançaram a rede para o lado direito, e a rede se encheu de grandes quantidades de peixes. E os peixes dessa vez eram peixes grandes. Se a rede fosse maior, haveria mais peixe. Você sabe do que eu me lembro? Da mulher que o seu marido morre, o profeta morre, e ela vai procurar Eliseu. Olha, profeta, o meu marido morreu, e você sabe que ele era um homem fiel a Deus. Aí o que é que ele faz? Ele pergunta: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Primeiro ela disse: não tenho nada. Por quê? Porque ela acha que aquele benefício não serviria mais para nada. Mas Deus vai usar o que você tem na sua mão. O que é que você tem em mãos? O que é que você hoje aqui, o que é que você tem em mãos? Você pode dizer: mas pastor, o que eu tenho na minha mão não dá para fazer nada. Mediante a sua visão, mediante a visão de Deus, você pode fazer mas muitas coisas. Deus vai te surpreender. Essa semana Deus vai te surpreender com algo grandioso acontecendo na sua vida, que você vai testemunhar aqui nesse púlpito. Olha o que eu estou dizendo para você. Eu digo isso em nome de Jesus, com temor e tremor. Então a transformação tão esperada chega. Por quê? Porque eu entendi, compreendi e aceitei o processo. Geralmente, amados, nós não queremos o processo. Por quê?
Ah, pastor, é doloroso. Ah, pastor, está demorando muito. Não tenho nem mais lágrimas para chorar. Estou chorando de dia e de noite. Minhas lágrimas secaram. Estou sendo humilhado. Estou sendo humilhado. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Sabe o que acontece, querido? Os humilhados serão exaltados. Não tem bom. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, olha aí, ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus tão poderoso. Aleluia. É doloroso. É doloroso por quê? É doloroso para um pescador admitir que nada apanhou durante toda a noite de pescaria. Lançai a rede à direita do barco. Agora preste atenção, como isso aqui, eu quero fechar essa série falando isso para você. Na primeira pescaria, eles não foram bem sucedidos, eles não pegaram nada. Jesus se encontra com eles e disse: leva o barco para um lugar mais profundo. Sabe o que é isso? É Deus está dizendo para você nesta noite, Ele quer profundidade com você. Ele não quer mais andar com você em maré rasa, Ele quer em águas profundas. Sabe o que acontece depois? Pedro tem uma revelação do próprio Deus Pai: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Em seguida ele diz: não, Senhor, Deus não irá permitir que isso aconteça com você. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que Pedro estava cogitando? Das coisas naturais, amado, porque até então Pedro era um homem natural, ele não era um homem espiritual. Depois que Jesus transforma a vida de Pedro, antes de Jesus ser notícias aos céus, o que acontece? Até a sombra de Pedro curava. Por onde Pedro passava, colocava os montões de doentes. Onde ele passava, só a sombra dele curava. Nem isso aconteceu no ministério de Jesus. Então veja bem, Pedro depois é advertido por Jesus. Pedro, olha aí, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro: mas Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão ou até mesmo para a morte contigo. Diz: Pedro, deixa eu te dizer algo, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O que é que acontece? Pedro vai seguir Jesus de longe, amado, porque Pedro estava apavorado, com medo de morrer. E quando ele se senta lá dentro do pátio da casa de Caifás, a mulher disse: esse também era um deles. Ele disse: eu? Não conheço. Depois outro homem disse: esse também é um deles. Ele disse: você está enganado, eu não conheço. Aí o outro disse: você é um deles, porque ele se parece com ele. Por quê? Porque a fala dele se parecia com a fala de Jesus.
era um sotaque gutural. O que é um sotaque gutural? Era uma fala, uma fonética pela garganta. Ele disse: não sei do que é que você está falando. O galo canta. Amados, quando o galo canta, Jesus olha para ele. O texto diz que quando Jesus olha para ele, ele lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que é que Jesus disse para você nesta noite? Aquieta teu coração. Por que você está espantado? Por que você fica espantado diante do poder de Deus? Deus está falando com você. É com você que está aqui que Ele está falando. Não é outra pessoa que está em casa. É com você. Mas o que é que Ele está falando ao teu coração? O que é que Deus está requerendo de você que você não está entendendo até hoje? Você lembra que eu falei logo no início? Eu estou passando por um processo de transformação. Eu sei que eu vou sobrepor tudo isso em Cristo. E depois eu vou testemunhar tudo que aconteceu na minha vida. Porque não é fácil, amado. Existem transformações que não é fácil, é dolorido, é doloroso, dói. E às vezes você chora, às vezes você se contorce, você entra à madrugada orando, jejuando, clamando a Deus para que Ele faça cumprir a vontade dEle na nossa vida. Então veja bem, quando Jesus disse: lançai a rede à direita do barco, a posição do barco é isso aqui que eu quero trazer para você. Quero encerrar mostrando isso para você. A posição do barco permaneceu a mesma. Quando Jesus disse: lançai à direita do barco, o barco não saiu do lugar, amado. O barco permaneceu. A posição do barco era a mesma. O equipamento de pesca foi o mesmo. Os homens eram os mesmos, com a mesma habilidade. Mas agora suas redes vazias se encheram. Tudo por causa de uma palavra de Jesus. Tudo por causa de apenas uma palavra de Deus. Mudou tudo. Eu quero dizer para você nesta noite que a última palavra é de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que não adianta você espernear, não adianta você querer fugir, porque a última palavra Deus é que vai dar. Queira você ou não. Deus é um Deus que abre cova. Deus é um Deus que fecha cova. Deus é um Deus que abre porta. Deus é um Deus que fecha porta. Deus é um Deus que ama, que cuida, que preserva a sua palavra. E a sua palavra diz que se nós formos infiéis a Ele permanece fiel por causa do nome dEle, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele ainda não deu a última palavra, espera, se aquieta, descansa e confia, mas submeta-se ao processo. Me submeti ao processo e fui transformado. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia.